Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com você que ainda produz conteúdo só em um local, coloca lá todos os seus ovinhos na mesma cesta da galinha e como isso é perigoso para você. E você precisa urgentemente fazer esse conteúdo, distribuir ele em mais locais, tá bom? Então, bora direto pro vídeo. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte. E aí aqui eu vou defender uma coisa que é muito pouco usada, mas vai voltar a ser muito utilizada e já está voltando na verdade. Rede social é como se fosse uma casa alugada. Então eu não sou o dono daquele local. Eu tenho uma autorização para estar utilizando aquele espaço. Eu sou um locatário lá dentro. Óbvio que eu não pago aluguel, por quê? Porque a rede social espera que eu gaste com anúncios, que eu gaste comprando. E isso já é um ativo para a rede social, porque ela tem minha atenção. Então, quando eu coloco lá minha continha no Instagram, eu estou sob a tutela do Instagram. Graças a Deus, o menino Zuckerberg agora parece que vai parar de fiscalizar mais e vai dar mais liberdade de expressão para todo mundo, o que é excelente. Mas a gente já sabe que passamos por um período complicado ali, onde estava difícil falar e defender algumas ideias. Parece que agora vai melhorar. E isso mostra como a gente está num terreno alugado ali. Que se o dono, que no caso lá do Instagram, Facebook, por exemplo, é o Zuckerberg, acordar de ovo virado e mudar a regra do jogo, você pode basicamente ter seu negócio ferrado, como a gente já teve várias vezes e como a gente já teve o nosso negócio ajudado também. Lá no começo, era extremamente fácil a distribuição de conteúdo. Hoje está cada vez mais difícil tracionar um bom conteúdo. Mas essa ideia, se eu estou no terreno alugado, então quer dizer que, tipo assim, é como se eu colocasse o meu negócio sob a tutela de outra pessoa e essa pessoa não é confiável. No mercado tradicional, existe esse tipo de negócio, que são negócios que dependem especialmente de licitação do governo, por exemplo. Esses negócios que dependem de licitação do governo, do dia para a noite eles se acabam simplesmente, ou eles se tem que fechar, porque mudou a regra do jogo e o cara não consegue mais entrar naquele tipo de negociação. E no digital também acontece isso. Quando eu tenho lá minha conta no Instagram, eu estou sob a tutela do menino Zuckerberg. E eu tenho que jogar o jogo dentro das regras que o Zuckerberg espera que a gente jogue o jogo. Então, quantas vezes a gente já não tomou banição porque o Facebook lá achava que a gente estava violando as normas, por exemplo. Um exemplo que existe, ele não é oficial, mas existe muito na experiência que a gente tem aqui, é falar de aborto. Meu amigo, você falou de aborto, sua conta vai pro saco, é impressionante. Então, a gente não tem tanta liberdade assim. Então, essa ideia do terreno arrendado, especialmente para quem quer fazer um negócio dentro da internet, um negócio ali de venda de infoproduto de tudo, ela é muito perigosa. Porque eu estou na mão do cara e eu posso simplesmente perder minha conta e acabar com o meu negócio, simplesmente. Porque eu vou ter que reconstruir ele todo do zero, mesmo já tendo uma base de audiência. Então, esse é o primeiro ponto. Por que você deve, de uma vez por todas, abrir sua cabeça para distribuir seu conteúdo nos mais diferentes locais possíveis? Porque é mais seguro para você. Se alguém invadir tua conta do Instagram e você não conseguir recuperar, você ainda tem sua audiência no YouTube. Você ainda tem sua audiência no TikTok. Você ainda tem sua audiência nas plataformas de áudio. Você ainda tem toda uma comunidade que consegue estar ali com você. Então eu vou colocando e vou mitigando o risco no meu negócio, ou seja, eu vou diminuindo o risco do meu negócio, estando em vários locais e construindo várias comunidades. Então esse é o primeiro ponto, mas esse não é o único ponto. Então, além que é porque esse já é um ponto muito forte e talvez suficiente para você se convencer que você precisa se esforçar para abrir mais o seu leque aí de conteúdo. O segundo ponto que existe é que eu estou perdendo dinheiro se eu estou somente em uma rede social. Porque se eu sei que o meu produto é bom e ele tem tração e ele vende para um número X de pessoas que estão lá no Instagram, por exemplo, muito provavelmente existem pessoas que não consomem tanto Instagram assim.
assim, mas que consomem YouTube, que também se interessariam pelo problema que eu resolvo. Mas elas não compram meu produto porque eu não me esforço para estar no YouTube. Então existem pessoas no TikTok que também comprariam, mas não compram porque eu não estou no TikTok. Então, quando eu estou em vários locais, eu tenho essa presença digital, essa infraestrutura digital, acaba que meu faturamento vem maior daquela plataforma que eu me empenho mais, obviamente. Então, se eu me esforçar muito no YouTube, tende que meu faturamento maior venha do YouTube. E as demais plataformas preenchem o resto do bolo. Então, é muito comum ter produtores de conteúdo, enfim, produtos digitais, que o faturamento do cara é tipo 100% Instagram. Enquanto o faturamento daquele cara poderia ser 70% Instagram, 10% YouTube, 10% TikTok, 5% plataforma de áudio e 5% e-mail, por exemplo. E é muito provável que esse cara esteja faturando mais do que o cara que está 100% no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de público maior, provavelmente. Então você aumenta o seu nível de faturamento e outra coisa, você distribui melhor o seu faturamento. Então, dentro da empresa tradicional, para vocês terem um comparativo, né? Uma empresa tradicional que 80% do faturamento dela vem de um único cliente, é uma empresa que está na iminência de falir. Porque se aquele único cliente deixar ela perde quase que a totalidade do seu faturamento. Então, a empresa tradicional, ela precisa de vários clientes para equilibrar a balança e ter um risco diminuído. Então, ela precisa que tenha um cliente que tenha 25%, 30% do faturamento, o outro tem 15%, e assim ela vai formando a carteira de clientes delas para que ela tenha um risco de faturamento. Óbvio que tem um que supera, que é o maior faturamento. Mas se aquela conta for embora, ela consegue se manter ainda, consegue manter a estrutura, consegue se manter bem, até que ela faça todo um movimento para que ela recupere um cliente ou distribua em mais clientes aquele nível de faturamento. Em carteira de aluguel, por exemplo, uma carteira de aluguel, quando você vai comprar, né, existe negociação de carteira de aluguel, quando você vai comprar uma carteira de aluguel, por exemplo, se ela for muito grande, o número de imóveis que pertence a uma pessoa só, o valor daquela carteira de aluguel ele tende a cair muito. E no digital também, se o seu negócio depende 100% do Instagram, ele está a um passo de quebrar. Porque você não sabe quando o Instagram vai fechar, você não tem como saber se você vai perder sua conta ou não. Então esse é o grande ponto, mas aí aqui tem um problema. Como que eu vou fazer isso então? Você vai ter que reaprender a fazer conteúdo. Você vai ter que pegar o seu conteúdo e vai ter que reorganizar para distribuir em mais locais. No Instagram e no TikTok, eles basicamente usam a mesma estrutura de conteúdo, muda só o mecanismo de distribuição. Então já não justifica você que produz conteúdo massivo para o Instagram não estar no TikTok, porque é só pegar e sair postando. Então, e da mesma forma, o YouTube hoje tem os Shorts, por exemplo. Você também pode facilmente pegar ideias suas e gravar áudio. Hoje a coisa mais fácil do mundo é gravar áudio. Serve tanto de backup de conteúdo para você não perder o conteúdo, quanto serve também para você disponibilizar em plataformas de áudio, por exemplo. Então, aquela ideia de conteúdo que você tem, grava um áudio ali explicando. E aqui já não serve muito para quem vai fazer entretenimento pelo entretenimento, né? Já tem que ter um conteúdozinho ali, o áudio, e gravar áudio de 5 a 15 minutos ali e coloca nas plataformas de áudio, que já é uma outra forma. Mas para mim, um grande pulo do gato é você se acostumar a produzir conteúdo longo e denso aqui pro Instagram, pro YouTube. Por quê, meu Deus do céu? Porque daqui você consegue fazer uma gama de conteúdos muito maiores, com muito mais habilidade, com muito mais profundidade do que nas demais plataformas. Então você grava um vídeo como esse, por exemplo, pela inteligência artificial você pega a transcrição desse vídeo, das ideias que eu expliquei aqui, e nessa transcrição já tem uma gama de conteúdos. Inclusive eu peço para a inteligência artificial transformar esse conteúdo em um texto jornalístico com base na estrutura de conteúdo que está aqui dentro. E aí eu crio uma lista de e-mails. E de todos, o melhor de se ter, e é um dos que dá mais trabalho, mas o melhor de se ter no longo prazo é lista de e-mails. Por quê? Porque a única coisa que é pré-requisito
para você estar no digital em todo canto, é e-mail. Se você quer uma conta na Hotmart, você precisa de um e-mail. Se você quer uma conta no Instagram, você precisa vincular no e-mail. Se você quer uma conta no Facebook, você precisa vincular no e-mail. Se você quer uma conta no YouTube, você precisa vincular no e-mail. Ou seja, se o YouTube tudo acabar de uma vez, o e-mail não acaba, porque o e-mail é o pré-requisito de tudo. Então, essa é a parte que muita gente negligencia, que eu não entendo porque que negligencia. Então, lista de e-mail vale ouro, mas entenda que lista de e-mail não dá para sair comprando. Você tem que construir sua lista de e-mail. E pasmem, muita gente que eu conheço tem uma taxa de abertura maior na lista de e-mail do que nos stories do Instagram, por exemplo. Então o cara tem ali 100 visualizações no stories do Instagram e 300 pessoas abrem o e-mail que ele manda. Ou seja, é melhor ter lista de e-mail e esse cara não vai perder contato com essa lista de e-mail nunca. O grande ponto é que dá trabalho sim construir lista de e-mail, mas eu vou gravar um vídeo ensinando como você pode montar uma estratégia para começar a trilhar um caminho dentro da lista de e-mail e assim conseguir esse pulo do gato, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha com todo mundo que deixou. Se inscreve aqui no canal, que amanhã tem mais vídeo para vocês.